Então, eu estava falando sobre vegetação desértica, não foi? Vegetação desértica, deserto. A gente vai encontrar numa área aqui semiárida, né? Daquele mapinha lá que eu mostrei para vocês, de clima. Mas o que caracteriza um deserto é por ser árido, por ser seco, né? E a vegetação ela é xerófita, porque é uma vegetação adaptada ao clima que é seco, com baixa quantidade de chuva, né? Baixa pluviosidade, com umidade também reduzida. Geralmente tem uma grande diferença entre máxima e mínima temperatura, uma grande amplitude térmica por dia. E é isso, é uma vegetação adaptada ao tipo do clima, né? Que é geralmente, dependendo do tipo de clima, é um clima seco. E aqui, no caso, um clima que se caracteriza por ser um clima entre quente e seco. Aí, dependendo da estação do ano, né? Cadê? Vegetação mediterrânea, já falei? Ou não? Vegetação mediterrânea se faz localizar na área aqui de clima mediterrâneo. Pradarias são áreas que vão se localizar, são um tipo de vegetação que vai se localizar aqui em uma área também de clima semiárido, entre um clima semiárido e um clima aqui temperado, né? Pradarias, geralmente é um tipo de vegetação baixinha, né? Não é muito alta. É onde se cultiva muito trigo, enfim, no mundo. Vegetação de altitude. Vegetação de altitude se localiza, obviamente, em áreas de grande altitude, né? Por isso que ela tem esse nome, vegetação de altitude. Também não é uma vegetação muito com porte alto, uma vegetação geralmente composta por musgos, né? Por gramíneas, enfim. E aqui a gente termina. E aqui a gente continua com o tema 2. Porque temos que ser rápidos. Vamos falar agora de população. População da Europa. Tudo em relação à população da Europa, certo? O que é que a gente precisa saber? É que no continente europeu a gente vai ter em torno de 739,4 milhões de habitantes. Não precisa decorar isso, porque isso é uma coisa que eu fico pedindo em prova para vocês. É um continente relativamente, né, povoado. Mas o que é que vem acontecendo hoje no continente europeu? Vem se diminuindo muito o crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de natalidade e mortalidade, e o crescimento, a taxa de crescimento vegetativo vem se reduzindo, né, com o tempo. E o crescimento vegetativo do continente hoje é um crescimento vegetativo negativo, porque morrem mais pessoas do que nascem. Na verdade, o que consegue manter ali a população, o ritmo de crescimento da população da Europa relativamente estável é a quantidade de imigrantes que eles recebem bastante, principalmente ali da África e do Oriente Médio, Ásia, né? Eles recebem muitos imigrantes. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na Europa, em alguns países, a gente vai encontrar algumas medidas de restrição de entrada de imigrantes. Existe muita polêmica em relação a isso, porque eles, de certa forma, meio que não gostam de receber imigrantes nos seus países. Existe uma quantidade aí de argumentos que, de certa forma, quando você vai analisar esses argumentos, não são argumentos plausíveis, porque um dos argumentos que existe para eles não aceitarem imigrantes é o seguinte: quando os imigrantes chegam no nosso território, eles acabam tomando os nossos empregos, os empregos das pessoas que são realmente europeias, né, que nasceram ali na Europa, enfim. Mas quando você vai olhar, a maior parte dos imigrantes que chegam na Europa trabalham em empregos que o europeu não quer, tipo empregos de baixa remuneração, que o emprego geralmente o europeu não quer. A maior parte das pessoas que são formadas não querem trabalhar. Outra coisa que eles dizem é que quando esses imigrantes chegam em países europeus, eles passam a ser beneficiados também pela saúde pública, pela educação pública desses países. E acabam aí que os governos, eles destinam muito dinheiro para esses imigrantes. Alguns argumentos seriam esses aí, utilizados, né? Mas, tipo, não são argumentos plausíveis. O que é que tem a ver, né? Na verdade. Se muitas vezes as pessoas que chegam na Europa, elas não são pessoas que estão indo para lá somente porque elas querem condições de vida melhores. Elas estão fugindo de conflitos étnicos no seu país, de perseguições políticas, de perseguição do ponto de vista também da orientação sexual. Ou então... Perseguições religiosas também. De o quê? Religiosas também, né? Você falou?
perseguição religiosa, ou então porque o seu país está passando por uma grande crise econômica, ou então porque aquele país de onde ele está saindo está vivenciando uma guerra civil, né, entre grupos ali de pessoas que estão rivalizando para ter o poder. Como, por exemplo, o livro vai citar muito aqui o caso da Síria, né? Que a Síria passa por uma guerra civil desde 2011 até o momento atual, não tem ainda uma concretização dessa guerra civil que ocorre lá, e muitos sírios, um dos caminhos que os sírios eles tentam percorrer aí para tentar fugir da Síria é a Europa, é alguns países da Europa. Mas entendam uma coisa, as pessoas que entram na Europa, os imigrantes que entram na Europa, eles não vão somente em busca de melhores condições de vida. É isso que eu estou querendo dizer até agora. Eles saem do seu país porque eles tentam fugir de uma realidade que ou eles saem dali ou eles vão morrer, né? Então, tipo, não é só uma questão ali, eu vou em busca de melhor salário, de um emprego melhor, eu estou indo em busca de uma saúde, educação eficiente. Não é só isso que eles estão também, de certa forma, saindo. Não é isso que faz só com que eles saiam do seu país de origem e vá para algum país do continente europeu. Eles saem também de situações muito calamitosas, situações de perseguições, situações de violência, situações de morte. Ou eles saem ou eles morrem. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o aspecto geral da população. Então, existem em torno de 739,4 milhões de pessoas habitando no continente europeu. É claro que o livro não está atualizado, né? Mas isso é uma média que o livro vai dar. Distribuído de forma desigual, ou seja, a maior parte da população da Europa ela não vai estar concentrada em um país, ou em um só país ou em um só outro país. Na verdade, a população do continente ela se ocupa de forma irregular, desorganizada no território. Mas existe uma estimativa que a porção centro-ocidental, deixa eu botar aqui um mapa para ver se melhora a vida. Não sei se tem aqui ou é na outra página. Não tem nesse tema não. Mas eu tenho aqui. Opa, cadê? Compartilhar a tela. Com o mapa lá da divisão de Europa Ocidental e Europa Oriental. Existe aí um dado já preciso de que da parte central à parte ocidental do continente vai ser a parte mais povoada, mais habitada do continente europeu. Realmente, a maior parte das pessoas vão se localizar aqui da parte central para a parte ocidental. E a maior parte dessas pessoas habitam cidades, não zonas urbanas, cidades. A maior parte aqui das pessoas vão se localizar em cidades, zonas urbanas. Já essa parte mais a leste aqui, e também locais onde a gente vai encontrar montanhas, ou então essa parte aqui mais ao norte, onde tem zona polar, né? Não vão ser áreas muito habitadas, vão ser áreas de vazios demográficos. Não essa parte leste do continente como um todo, certo? Não entendam isso. Estou dizendo que essa parte aqui onde a gente vai encontrar clima polar ou clima frio polar de montanhas, né? Onde tem montanhas, não vai ser áreas muito habitadas. Mas, geralmente, essa parte centro-ocidental é mais habitada do que a parte leste. E na parte centro-ocidental, a gente vai encontrar áreas de grandes densidades demográficas. O que é isso, densidade demográficas? Muitas pessoas habitando 1 quilômetro quadrado, ou seja, grande densidade significa grande quantidade de pessoas. Então, a parte mais habitada mesmo da Europa é essa parte centro-ocidental. E também a parte mais desenvolvida do ponto de vista da sociedade, dos indicadores econômicos e por aí vai. Deixa eu voltar para lá. Então, é isso que está falando desse trechozinho aqui, esse primeiro trecho. Aí, o outro tópico, crescimento populacional. O livro vai mencionar a questão da diminuição da fecundidade do continente, né? Na Europa vem ocorrendo, ultimamente, nas últimas décadas, uma diminuição das taxas de natalidade. E isso tem a ver com o quê, professora? Porque está havendo a diminuição nos índices de natalidade, de nascimentos no continente. Tem a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Com a queda da fecundidade da mulher, obviamente. Primeira coisa que a gente tem que saber. Por que a natalidade vem diminuindo no continente europeu? A natalidade é o número de nascimentos. E as mulheres de certa forma, são protagonistas disso, né? Então, a queda na fecundidade da mulher, que vem sendo ocasionada pela inserção da mulher no mercado de trabalho, pela posição que a mulher hoje em dia ocupa no mercado de trabalho, as mulheres passaram a trabalhar mais, a se inserir também no nível escolar mais bem qualificado, as mulheres estudam mais hoje em dia, elas, de certa forma, passam a adiar a gravidez. O custo dos filhos também conta muito. O custo de você criar um filho, hoje em dia, também é um dos pré-requisitos para que as pessoas tenham menos filhos. O planejamento que se faz hoje em dia, o planejamento familiar que é feito. Eu vou ter só um filho devido às minhas condições, porque eu quero fazer isso aqui.
Meu planejamento tem isso também, conta também para a diminuição da natalidade, da fecundidade da mulher. E outra coisa é a grande difusão dos meios contraceptivos, né, dos métodos contraceptivos que as mulheres têm hoje em dia para prevenir gravidez, né, gravidez indesejada. Então, professora, você vai cobrar isso na prova com certeza. Isso é crucial para a gente entender não só o que acontece na Europa, como no mundo inteiro. Países que vêm enfrentando uma diminuição da natalidade, que é o número de nascimentos, vêm enfrentando justamente por causa desses fatores aí, né? Eles são essenciais para a gente compreender. Oi. Aí com essa soma de pessoas que morreu com o coronavírus, piorou lá a situação? Com certeza. Não existe ainda um balanço desse ano, né? Mas com certeza diminuiu ainda mais a população. Ana Beatriz, aí mas nessas principalmente a provas... população mais velha, né? Mais idosa. Oi. Aí nessas provas vão ser só questões de marcar ou vai ser... Vai ter tanto objetiva quanto subjetiva. Vai ter tanto questões de marcar objetiva quanto questões de responder subjetiva. Viu? Vai ser uma base de 50% cada uma. Eu acredito, né? Pelo menos foi isso que foi recomendado. Então, pronto. Então, nas últimas décadas, o continente europeu vem vivenciando uma diminuição da natalidade, que é evidenciada pela fecundidade da mulher, que vem diminuindo, né? A taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos que uma mulher tem até o final de sua vida reprodutiva, vem diminuindo muito a taxa de fecundidade, que isso se reflete na natalidade, que é o número de nascimentos de uma sociedade, de uma nação, enfim. Então, isso vem ocorrendo por quê? Essa diminuição da fecundidade. Por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, por causa do posicionamento da mulher na sociedade, por causa do elevado grau de instrução e de escolaridade que a mulher vem tendo atualmente também, do planejamento que se faz, planejamento familiar que se faz, dos métodos contraceptivos e também dos custos para se ter um filho, né? Aí vamos lá. Em alguns países da Europa, a gente vai ver que, como o crescimento vegetativo é negativo, o que é um crescimento vegetativo negativo? É quando se morre mais pessoas do que nascem. Quando eu vou saber o cálculo do crescimento vegetativo de um país, eu pego o número de nascimentos e diminuo ali pelo número de mortes, né? Aí eu vou saber se aquele crescimento vegetativo vai ser positivo ou negativo. Se está nascendo mais pessoas do que morrendo, positivo. Se está morrendo mais pessoas do que nascendo, negativo. Então, no continente europeu, a gente vai ter, do continente, no geral, um crescimento vegetativo negativo. O que mantém ainda um ritmo de crescimento da população na Europa, no continente europeu, vai ser o tanto de imigrantes que chegam, né? Porque a idade do imigrante, a taxa ali de fecundidade da mulher imigrante, geralmente é bem maior, é um pouco maior, do que a fecundidade da mulher europeia mesmo. Em alguns países, quando já existe um estudo preciso para tentar fazer com que o crescimento vegetativo ele chegue a níveis positivos, e aí alguns países europeus já fazem algumas medidas para fazer com que essa natalidade suba, né? Aumente, ou seja, o crescimento vegetativo se torne positivo. Uma das medidas que a gente pode citar aqui que o livro mencionou é a questão de que é meio que um benefício para a mulher e para o homem, que é pai e que é mãe, né? Não respectivamente, né? A mulher que é mãe e o homem que é pai. O que é que se faz lá em alguns países? Aumenta a licença maternidade para a mulher, para um ano, até um ano, licença maternidade até um ano para você. Tenha seu filho, vai ficar até um ano de licença maternidade. E para o pai, geralmente dão 6 meses, para que o pai ele tenha também um período de licença. Coisa que não acontece no Brasil, né? Não é isso aqui. A gente não tem essa medida no Brasil. A licença maternidade da mulher aqui no Brasil, no sistema público, geralmente vai até 6 meses, no sistema privado cai para 4 meses, certo? Aqui no Brasil não tem isso. Mas isso é uma medida de incentivo à natalidade, meio que promove aí para a mulher uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, para o homem também, para se ter um filho, para acompanhar esses primeiros meses de vida do filho. Em alguns países europeus acontece já isso, para tentar fazer com que eles tenham mais filhos, aumenta o crescimento vegetativo deles. Aí, o que mais? Sim, aí nos países em que esses incentivos foram reduzidos, em alguns países se reduziram esses incentivos. Em alguns aumentaram os incentivos para se ter filhos e em outros se reduziram esses incentivos para ter filhos, né? Como, por exemplo, na França, que a fecundidade, de certa forma, começou a cair. Quando o governo desse país começou a retirar certos benefícios que se tinha ali para se ter mais filhos, as pessoas passaram a ter menos filhos. Se você vai ter menos, como é que eu posso dizer, menos direitos, entre aspas, então você vai ter menos filhos. Essa é a lógica, né? Então, atualmente, isso que eu já falei para vocês, o crescimento vegetativo é negativo do continente, ou seja, morrem mais pessoas do que nascem.
Porém, o que mantém ainda o ritmo de crescimento da população europeia até estável é a quantidade de pessoas que entram no continente, que vem da África, que vem ali do Oriente Médio, da Ásia, que entram no continente tentando sobreviver a condições bem adversas no seu país de origem. E quando chegam no continente europeu, encontra ali uma massiva quantidade de pessoas xenófobas, que praticam preconceito em relação a pessoas que são estrangeiras, e de medidas governamentais que restringem a entrada dessas pessoas, porque eles não são muito, como é que eu posso dizer, receptivos, eles não são muito receptivos. Expectativa de vida. Expectativa de vida é a quantidade média de anos que uma pessoa pode viver de acordo com as condições médicas, hospitalares, né, de saúde, daquele país, daquele ano que você nasceu. Então, todo mundo tem uma expectativa de vida, né? Você nasce no ano tal, quais as condições de vida daquele ano ali, a projeção de saúde para os próximos anos. Existe uma média de anos que você pode viver, a sua expectativa de vida. Então, geralmente a expectativa de vida no continente como um todo é uma expectativa de vida elevada, em torno de 75 anos, né? Acima de 75 anos, dependendo de país para país. Aqui é uma média do continente. É claro que tem países que vão apresentar uma expectativa de vida mais alta, outros um pouco mais baixa, dependendo também se está na parte ocidental, se está na parte oriental, se está no país desenvolvido, se está no país um pouco menos desenvolvido, e por aí vai. Mas tem algumas coisas que são essenciais para a gente entender a expectativa de vida em um país. O que é que faz com que a expectativa de vida no continente europeu seja uma expectativa de vida relativamente alta, boa? São as condições médico-hospitalares, é a quantidade de médicos por pessoa, é a quantidade de hospitais, é toda a infraestrutura que existe nesses hospitais para atender melhor as pessoas, é o sistema da ciência na medicina, que faz com que eles pesquisem mais, com que eles tratem melhor, de forma mais rápida, doenças que surgem, tudo isso. Outra coisa também é a diminuição das taxas de mortalidade, né? Ou seja, o que faz com que a expectativa de vida aumente, tanto essa questão da melhoria nas condições sanitárias, médico-hospitalares, quanto também a diminuição nas taxas de mortalidade, que vem sendo ocasionada, obviamente, pela questão das condições médico-hospitalares, né? O que faz com que as taxas de mortalidade diminuam, né, que as pessoas vivam mais, é essa questão de que a saúde é muito bem tratada nesses países, de certa forma. Em alguns países europeus, a gente vai ver que a população idosa chega a ser superior à população de jovens, e aqui vai citar alguns exemplos. Por exemplo, na Itália, os idosos são cerca de 22% do país. É por isso, professora, que na Itália morreu muita gente nesse período da Covid lá. A Covid na Itália matou muita gente, principalmente pessoas idosas. Por quê? Porque a Itália é um país de muitas pessoas idosas. Uma porcentagem muito grande da população é idosa nesse país. Então, e a gente sabe que a Covid-19, ela atinge um dos grupos de risco, são os idosos. Então, é por isso que lá na Itália morreu muito idoso, né? Porque a população realmente de idosos é muito, muito grande. Mas isso também acontece na Grécia, na Alemanha, o percentual de pessoas idosas também é um pouco elevado. Na Grécia, em torno de 21,3% e na Alemanha, 21,1%. Geralmente, países desenvolvidos vai ter uma grande expectativa de vida, então as pessoas vão viver cada vez mais, né? E a mortalidade geralmente é reduzida, é pequena. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de idosos, pessoas conseguindo chegar na terceira idade e indo, né, vivendo muito bem. Justamente por causa das condições de saúde do país, né? Sim, aí outra coisa. Como em alguns países europeus a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas idosas, então muitos governos, eles meio que, com o tempo, eles passaram a se preocupar muito com a questão da previdência social. Tipo, de fazer reforma na previdência, tipo, quantos anos uma pessoa vai se aposentar naquele país, vai ser com quantos anos, uma mulher ou um homem. Geralmente, quando a expectativa de vida no país aumenta, existe por parte do governo uma preocupação, porque vai aumentar a quantidade de idosos, consequentemente vai aumentar a quantidade de remessas de dinheiro para essas pessoas, né? Elas vão ter que se aposentar, o governo vai ter que manter ali uma aposentadoria, enfim. Então, com o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, de pessoas idosas no país, existe uma grande pressão em relação aos sistemas de seguridade social, seguridade de vida, né, e de saúde dessas pessoas, obrigando os governos a rever suas políticas públicas, principalmente em relação a essa questão da previdência social, da aposentadoria das pessoas. Porque, eu não sei se vocês já repararam, no nosso país é assim,
geralmente as pessoas, a idade mínima para se aposentar no Brasil é uma idade mínima que agora passou para 62 mulheres, salvo engano, e 65 homens, a idade mínima. Não lembro direito, mas é na casa dos 60 e alguma coisa. Mas para você se aposentar com 60 e alguma coisa, você tem que ter trabalhado, mudou, né? Houve a reforma da Previdência aqui no Brasil. Então, você tem que ter trabalhado não sei quantos anos, salvo engano, 30 anos, enfim, dependendo do tipo de profissão. Tem que trabalhar tantos anos, tem que ter contribuído para o INSS, né? Para o sistema da Previdência Social. Enfim, se você não fez isso, você vai se aposentar não sei quantos anos depois. Geralmente, na casa dos... Aqui parece que mudou, né? Não sei se entre 80 e 90 anos. Enfim, é praticamente um período em que você morre e não se aposenta. Porque a intenção é essa. É que você morra antes de se aposentar, porque o governo não tem gasto com você. Mas em alguns países europeus isso não é tão severo como é no Brasil, por exemplo. Engraçado é que quem ainda sobrevive para conseguir a apostadoria ainda rouba 40%. Pois é, né? Tem isso também, tem esse detalhe. Tudo maravilhoso nesse país. Passa para outra página. Agora vamos para imigração ilegal. Imigração ilegal, obviamente, seria quando aquelas pessoas chegam no país de forma ilegal. Tipo, elas não estão ali com um registro dizendo o que elas vão fazer ali, quanto tempo elas vão passar ali, se elas vão estudar, se elas vão morar, se elas vão... Enfim, quando você é ilegal, é porque quando você não tem um aparato legal, obviamente, né? Para você estar ali naquele local. Então, todo ano, ao longo de todos os anos, a Europa vem sendo um local de grande atração de pessoas. Principalmente no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a Europa, de certa forma, se tornou um local de grande atratividade para o mundo inteiro, né? Um local ali como é que eu posso dizer? Recebimento de pessoas. Mas são pessoas que enfrentam duras medidas de restrição, né? Que alguns países eles fazem. A gente vai citar já algumas medidas que eles fazem. Tipo assim, de combinar com tal país para fechar a fronteira. Tipo, houve aqui uma aliança entre alguns países europeus com a Grécia, com a Líbia, para fechar as fronteiras, para controlar mais as fronteiras, para não entrar tantas pessoas. Enfim, existem algumas medidas que são feitas. Construção de muros também, para barrar a imigração, é feita. Milhares de imigrantes ilegais entram na Europa todos os anos. Essa situação vem aumentando, vem se tornando um certo problema para alguns países europeus que tentam, de certa forma, restringir a entrada dessas pessoas. Aí algumas políticas foram feitas, mas mesmo assim, uma coisa que é bem importante que o livro destaca, mesmo que existam tantas medidas para barrar a entrada de pessoas dentro da Europa, os governos não são capazes de conter 100% dessas pessoas. Não são, eles não conseguem. Igual os Estados Unidos, que tenta de todo jeito também não consegue 100%, né? Aí, de certa forma, de maneira geral, quando esses imigrantes chegam lá no continente europeu, eles passam a trabalhar, como eu já tinha falado, em atividades pouco remuneradas, de baixa remuneração. Geralmente, empregos que o europeu ele não visa tanto. Mas, segundo boa parte das pessoas que são contra a imigração, a entrada de pessoas na Europa, eles dizem que eles tomam o emprego deles. Mas não, na verdade, isso não acontece, né? Não é assim que a coisa acontece. Grande parte dos trabalhadores habita as periferias. Sim, grande parte dos trabalhadores que chegam, né, os imigrantes que chegam de forma ilegal, eles passam a trabalhar ganhando um trabalho aí com baixa remuneração e passam a morar em periferias. Periferias são áreas distantes do centro, né, da cidade. Áreas distantes do centro. Por quê? Porque são locais que geralmente a gente vai encontrar uma moradia mais barata, um terreno mais barato. Um dos países europeus que mais recebem imigrantes ilegais é a Itália. Porque a Itália, de certa forma, se você olhar o mapa da Europa, vou mostrar aqui. A Itália é uma ponte, né? Ela está ali no mar Mediterrâneo, então ela é uma ponte para entrar dentro da Europa. Muitos imigrantes que saem aqui da África, que atravessam o mar Mediterrâneo, eles chegam aqui pela Itália. Então, a Itália ela é meio que um caminho que eles atravessam até chegar dentro do continente europeu. Esse paizinho aqui, que é uma botinha, tá vendo? É a Itália. Então, a Itália meio que se torna um caminho de grande fluxo de pessoas da África para o continente europeu. Deixa eu voltar para aqui. Cadê você? Aqui. Já falei. A ilha de Lampedusa, que é uma ilha localizada aqui da Itália, que fica bem próxima ao continente africano, é uma das rotas mais utilizadas por pessoas que vêm da África para chegar dentro do continente europeu.
Professor, Oi. Oi. eu acho que você pulou uma parte. Pulei? Vixe, pulei. Sim. Tá aqui, imigração na Europa. Tem uma parte aqui. Vixe, nem percebi. Cadê? Vixe, foi mesmo. Passou de uma parte para outra. Oh, meu Deus do céu. Eu falando até agora, vocês não disseram nada. Oh, God. Só eu tá acompanhando o livro. Pulei mesmo. Ó, aqui, pulei muita coisa. Por isso que eu tava sentindo falta de dizer algumas coisas. Enfim, acontece, né? As melhores famílias. Hoje eu tô que tô, viu? Bens a Deus. Deixa eu subir aqui. Imigração na Europa. Eu até falei disso, não foi? Olha, eu disse que boa parte da quantidade de pessoas que começaram a chegar no continente europeu foi basicamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou realmente um local ali de muita atração de pessoas. Atração, né? De recebimento de pessoas. No mundo inteiro. Não foi? Falei isso? Falei, não foi? Ó, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes do mundo. E até hoje, o continente vem recebendo grandes quantidades de pessoas que visam basicamente melhores condições de vida e também serviços públicos de maior eficiência, né? Serviços públicos de saúde, educação de maior eficiência. Mas também não só isso, né? Vamos falar de outros fatores aqui, que tem aqui no livro, que eu já mencionei, mas eu vou voltar. Fluxos migratórios atuais. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, no ano de 2015, quase um terço dos migrantes internacionais do mundo viviam na Europa. Um terço, quase um terço. E considerando os fluxos também entre países europeus. A população de imigrantes não europeus no continente era superior a 35 milhões no mesmo ano, naquele ano lá de 2015. Os principais fluxos migratórios vêm de onde, professora? Geralmente a maior parte das pessoas que chegam na Europa vem da África subsaariana, que é a parte mais pobre da África, ao sul ali do deserto do Saara. De países como Somália, Senegal, Angola, República Democrática do Congo e também de Camarões. Grande parte dos imigrantes deixou seu país por causa de várias coisas, instabilidades políticas, né? Estava vivenciando uma guerra civil, uma guerra com um país vizinho ou com países vizinhos, ou então por causa de alguma perseguição política, religiosa, de orientação sexual, ou, enfim, um conflito étnico existente ali dentro. Então, vários fatores, ou então uma crise econômica, uma crise política, vários fatores indicam aí também a saída de pessoas do continente africano para o continente europeu. Não só a questão de melhores condições de vida. É claro que se eu perguntar na prova, vocês vão falar das melhores condições de vida, de acesso ao serviço público de maior eficiência, como saúde, educação, segurança, mas também tem esses outros fatores aqui, né? Que esses países de origem, de onde eles saem, eles estão vivenciando ali e fazem com que eles, de certa forma, busquem ali tentar sobreviver em outros locais. 1 milhão de africanos subsaarianos chegou à Europa entre 2010 e 2017. Calcula-se que 4,5 milhões de africanos subsaarianos viviam na Europa no ano de 2017. Uma grande quantidade de pessoas, né? Tentando a vida no continente europeu. Outra grande corrente migratória que existe em direção à Europa provém do Oriente Médio, como eu já tinha falado também na aula, né? Grande parte das pessoas que chegam na Europa ou provém ali da África, principalmente da África subsaariana, ao sul do Saara, ou da Ásia, principalmente ali daqueles países do Oriente Médio que vivenciam conflitos, ou conflitos internos ou conflitos entre outros países da região. Como, por exemplo, especialmente da Síria, que está vivenciando uma guerra civil, Iraque e Afeganistão também ocasiona grandes levas de pessoas para a Europa. Causas da imigração. O que é que vem ocasionando aí, provocando essa imigração dentro da Europa? Por que as pessoas vão tanto, né, para a Europa? O mercado de trabalho europeu se caracteriza por falta de mão de obra. Por incrível que pareça, existe falta de mão de obra na Europa. Professora, por que existe falta de mão de obra na Europa? É por causa do crescimento vegetativo deles que é negativo? Também. É por causa de que muitos empregos os europeus não gostam de exercer, tipo, empregos muito braçais, empregos de baixa remuneração também. Então, existe falta de mão de obra em alguns setores. E isso é um dos fatores que, de certa forma, começa a atrair pessoas para o continente europeu.
Aí outras coisas podem também, são causas, como a gente já falou, aqui está só repetindo, perseguições políticas, guerras, conflitos étnicos, crises econômicas, catástrofes naturais, não falei disso, catástrofes naturais, como secas prolongadas em alguns países, também provoca aí a fuga de pessoas para a Europa. Em geral, quando as pessoas chegam na Europa, esses imigrantes ilegais, boa parte deles que chegam lá, eles chegam como refugiado, ou seja, tenta chegar como refugiado, né, para aqueles países. Muitos não querem aceitar refugiado, pessoas que estão saindo de situações bem calamitosas do seu país de origem, tenta a vida como refugiado e com o tempo ele tenta se tornar ali, se fixar como cidadão daquele país, né, que foi nacionalizado ou então que obteve ali o visto para ficar de forma permanente. Mas eles chegam geralmente como refugiado. No continente europeu também há migrações intrapaíses. O que é isso, migração intrapaíses? De um país para outro dentro do continente mesmo. Tipo, a maior parte das pessoas que migram intrapaíses migra da parte leste para a parte ocidental, para a parte oeste. Da parte menos desenvolvida, que é a parte leste, para a parte... Cadê o mapa? Aqui, ó. Essa migração intrapaíses que vai falar aqui, é basicamente isso aqui, ó. Muita gente da Europa mesmo fica se deslocando de uma parte da Europa para outra parte da Europa, onde tem condições de vida melhores, né? No caso da parte leste para a parte oeste, aqui em vermelho, ocidental. Onde eles vão encontrar condições de vida melhores, mais dignas. Melhores salários, melhor saúde, melhor educação, enfim. Outra coisa que vem crescendo muito, outra causa também que vem crescendo muito na quantidade de imigrantes no continente europeu, é porque muitos imigrantes têm uma mão de obra qualificada. Tem alguns empregos que eles exigem mão de obra qualificada. Que as pessoas tenham ali uma graduação, uma pós-graduação, conhecimento muito técnico em determinado tipo de coisa, determinado tipo de atividade econômica, enfim. Então, vem crescendo muito na Europa uma imigração do ponto de vista qualificado, um imigrante qualificado, que vai para a Europa já com a finalidade de trabalhar em determinado setor, né? Que já tem ali um emprego realmente, geralmente já acertado. Tipo assim, eu vou trabalhar em tal país porque já tem um emprego ali para mim. Vem crescendo muito também a quantidade de pessoas, de imigrantes que chegam na Europa, de certa forma, já com um emprego acertado, já porque é uma mão de obra qualificada, né? Especializada naquilo ali, e já vai lá com essa intenção. Já vai com essa intenção. Então, eu citei aqui mais ou menos 3 coisas, né? Falei da questão de que muitos imigrantes saem de seu país de origem para a Europa por causa de N situações difíceis que ele está enfrentando no seu país de origem. Chega na Europa como refugiado, depois se fixa ali como um cidadão. Aí também existem as migrações intrapaíses, da parte leste, principalmente para a parte oeste. E a mão de obra, e por causa também da mão de obra qualificada, né? Muitos imigrantes são qualificados do ponto de vista do trabalho, da ciência, e vão para esses países já com emprego acertado. E agora, eu terminei essa parte, e agora eu vou para a parte que eu estava, né? Faltam 5 minutos. Não vai dar tempo, mas, tipo, vai ser quase lá. Eu termino na minha próxima aula, mesmo que seja aula de revisão. Não tem problema. A imigração ilegal. Estava falando disso, não era já? Então, alguns países fazem algumas medidas restritivas, falei da Itália, que é um dos países que mais recebe imigrantes ilegais, por ser uma ponte ali, né, do Mediterrâneo, está bem próximo ali, está no Mediterrâneo, enfim, é uma ponte de entrada. Falei da ilha de Lampedusa, da Itália, que se localiza próximo ao continente africano, é uma ponte para a entrada das pessoas. Muitos africanos morrem nessa travessia, porque vão em embarcações muito precárias, né, morrem nesse trajeto. Inclusive, há uns anos atrás não, não diz isso, há uns anos, houve a morte de um sírio que ficou muito conhecido. Ele morreu na travessia do Mar Mediterrâneo. Ele morreu, a foto dele viralizou na internet e ficou muito conhecido. A família todinha estava tentando ir para a Europa, atravessou o Mediterrâneo, mas não conseguiram. Assim, para evitar o fluxo migratório africano, que esse fluxo migratório aumentasse, países europeus fizeram um acordo com a Líbia. A Líbia é um paizinho ao norte ali da África, certo? País de onde parte a maioria dos imigrantes subsaarianos em direção à Europa, para que a fiscalização nos portos líbios fosse mais rigorosa e a Marinha interceptasse ali, opa, peraí, você é imigrante ilegal, vai para ali. Não, vai não, peraí, você não vai, não pode.
né, a Marinha já verificasse ali a quantidade de pessoas que está querendo ir e barrasse essa entrada de pessoas, certo? Na Líbia mesmo, já barrando ali, na Líbia, no continente africano. Xenofobia. Você sabe me dizer o que é xenofobia? O ódio ao estrangeiro. Uhum. Essa aversão ao estrangeiro, ao que cria, de certa forma, um ódio, né? Uma cultura, um preconceito à cultura do outro, um preconceito à linguagem do outro, enfim, às crenças do outro. Muitos europeus são xenófobos, né? Eles, na verdade, são muito conhecidos por praticarem xenofobia, porque como é um continente muito visado, né, para imigrantes, um continente onde a gente vai encontrar condições de vida bem, de certa forma, boas, bem boas, não, boas, de certa forma. Então, é um continente visado. Como eu falei, desde o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a Europa se tornou um local de atração de pessoas, né?